Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula para vocês. Hoje a gente vai trabalhar um assunto bastante específico, mas como sempre, né? Quando a gente pega assim, conhecimentos bancários, né? Todo assunto é um assunto bem pontual, bem específico. Cada assunto tem um conhecimento necessário que você deve carregar para o dia da prova. E que o mercado de câmbio é um assunto importante. Eu digo para vocês que as questões têm uma relativa complexidade, então prestem bastante atenção nessa aula mercado de câmbio. Então, câmbio, quando a gente fala mercado de câmbio, você tem que entender o seguinte, que vai ser o comércio, a compra e a venda de moedas estrangeiras, né? Compra de moedas estrangeiras, né? E quando a gente fala em câmbio, em comércio internacional, nós estamos falando do quê? Principalmente do comércio de dólar. Por que o dólar, né? Porque o dólar, ela é uma moeda aí de referência no comércio internacional. Ela é adotada oficialmente no comércio internacional, é adotado oficialmente também aí pelos bancos centrais, pelas suas balanças de pagamentos. Então, mercado de câmbio, ok? Então, vem comigo. Então, o mercado de câmbio, nós estudamos já lá na frente, lá nas atribuições do Banco Central. É um mercado aqui que é todo ele fiscalizado, regulado, debaixo do braço do Banco Central. Por quê? Porque é de interesse da nação, do país, o controle da entrada de dólares e a saída de dólares. É claro que nós queremos que entre mais dólares do que sai mais dólares do país. Por isso, nós temos uma atuação aí importantíssima nesse mercado pelo Banco Central do Brasil. Vem comigo. Mercado de câmbio é um ambiente onde se realizam as operações de câmbio entre agentes autorizados pelo Banco Central e entre estes e seus clientes diretamente ou por meio dos seus correspondentes. Bacana, né? É regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central. Aliás, há uma extensa regulamentação e fiscalização desse tipo de serviço, né? E todas as operações devem ser identificadas, né? Todas as operações com câmbio devem ser identificadas, né? Então vem comigo, professor. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, com certeza, né? Pessoas físicas, principalmente aí para fazer poupança, para realizar o seu turismo aí no exterior. Já as pessoas jurídicas aí adquirem do dólar, fazem câmbio para que, normalmente, quando estão ali no balanço, na balança de pagamentos, né? Nas importações, nas exportações, né? Então vem comigo aqui. Pessoas físicas e jurídicas podem comprar o tanto que necessitar de moeda estrangeira para viajar. Não há restrições. Mas, para isso, nós temos algumas regras. E essas regras aqui, o Banco Central, o examinador, pode cobrar de vocês. Primeiro, até o equivalente a $3.000, desde que, na outra ponta da operação, tenha um agente autorizado a operar com câmbio pelo Banco Central e que as operações sejam identificadas. Não é preciso formalizar em um contrato de câmbio. Então, vamos lá. Gente, eu quero comprar dólar, se o dólar é para turismo, para meu divertimento, né? Para custear as despesas aí da viagem, até $3.000 você não precisa editar, você não precisa formalizar em um contrato de câmbio. Bacana, fechou? 10, até $3.000, tá? Mas você tem que ser identificado. E nessa operação tem que estar uma ponta, claro, uma das instituições autorizadas a trabalhar com dólar pelo Banco Central. E nós veremos aqui todas essas instituições, né? 2. Se o total da compra de moeda estrangeira não ultrapassar R$10.000, você pode entregar à instituição vendedora os reais em espécie ou o outro meio de pagamento. Então, preste atenção. Se você até R$10.000, a operação pode ser realizada em espécie, dinheiro vivo. E o último caso é com os valores acima de R$3.000, com certeza, e acima de R$10.000, né? Neste caso, as operações, né, acima de R$10.000, somente com débito em conta do comprador
ou transferência bancária ou cheque de emissão do comprador, você pode aí realizar a compra desses dólares, ok? Professor, por que eu estou colocando isso, né? Estou colocando isso porque isso aqui realmente pode ser objeto da sua prova, então você tem que memorizar. Lembre-se que examinador adora 3 coisas. Primeiro, números, aqui é o número 10 mil, 3 mil, acima, abaixo, né? Segunda coisa que o examinador adora é o quê? Exceções, aqui tem várias exceções. E, finalmente, o quê? Atualidades, né? As operações de câmbio são formalizadas por meio de contrato de câmbio e seus dados devem ser registrados no Sistema Integrado de Registro de Operações de Câmbio, Sistema de Câmbio. Parou tudo! Esse Sistema Integrado de Operações de Câmbio está sob gestão e supervisão de quem? Do Banco Central do Brasil. Professor, esse cara caiu na prova? Caiu. Teve coragem? Teve coragem. Então tem que saber, cara. Tudo que está nas aulas do prof aqui são potenciais questões de prova. Vem comigo. Banpará, INAS 2014, cargo de escriturário. O contrato de câmbio é um documento que formaliza a operação de compra ou venda de moeda estrangeira que deve ser registrado ou seja, contrato de câmbio. Então sempre tem compra e venda, ok, tá? Compra e venda. Deve ser formalizada aonde, cara? Lá no Banco Central do Brasil. Qual que é o nome do sistema? Sistema Integrado de Registro e Operações de Câmbio. Então, gabarito é letra E. Professor, Siscomex, né? Siscomex é o sistema de comércio exterior. Tá? É claro que o Banco Central tem uma perninha em relação a isso e vai ser a nossa próxima aula. A gente vai explicar o Siscomex, não tem nada a ver. Registro de exportação é um módulo que tem no Siscomex. Banco do Brasil não tem nada a ver com isso. Banco Central, claro que é o grande gestor aí da moeda estrangeira, né, desse produto, mas tem que ser registrado lá no Banco Central, que é o Sistema Integrado de Registro de Operações de Câmbio. Com certeza, nós tivemos aí vários alunos que devem ter marcado o Banco Central, mas não é o Sistema Integrado de Registro de Operações de Câmbio, sob responsabilidade dele, do Banco Central. Gabarito, letra E. E agora, professor, agora nós vamos começar a detalhar essas operações de câmbio, né? Primeira informação que você tem que saber é o seguinte, não é qualquer pessoa que pode operar com câmbio, né? E aí nós temos o quê? Nós temos aí uma regulamentação bastante rigorosa em relação a isso, e nós temos aqui algumas características. Por exemplo, instituições que podem operar com câmbio. São 3 blocos específicos. Podem fazer todas as operações previstas para o mercado de câmbio. Comprar, vender, tá certo? Fazer arbitragem, garantias e assim por diante. Quem que pode fazer todas as operações? Os bancos múltiplos, os bancos comerciais, caixas, bancos de investimento e bancos de câmbio. Então, essas pessoas aqui podem fazer todas as operações. Claro, sempre com prévia autorização e registro no Banco Central. 2, né? Só podem fazer operações específicas autorizadas pelo Banco Central. Não é toda e qualquer. Eles podem fazer, mas específicas, né? Bancos de desenvolvimento, agências de fomento e a sociedade de crédito, financiamento e investimento, as famosas corretoras, né? Ok? Aliás, financeiras. Terceiro e último bloco que nós temos é um bloco destinado para as corretoras, as distribuidoras e as corretoras de câmbios, né? Ou seja, essas 3 entidades, essas 3 instituições financeiras só podem fazer 2 tipos de operação, tá? Operações de câmbio com clientes para liquidação pronta até R$100 mil ou o seu equivalente em outras moedas, né? Professor, aqui nós temos aqui operação pronta, né? Nós vamos estudar mais para frente, mas operação pronta é aquela que é até 2 dias, né? Até 2 dias, né? A gente vai ver esse detalhe, esse cara aqui. Ok, está aqui, né? B, operações no mercado interbancário, clientes, né? Prontas, aqui é a posição comprada, vendida, ok? Pode comprar, né? O interbancário, no mercado entre os bancos, né? Arbitragens no país, ou por meio de banco autorizado a operar no mercado de câmbio de arbitragem com o exterior. Então, essas são as 3 pessoas que podem, ou seja, tem restrições, né? Ok, vem comigo, né?
E aí, professor, o examinador quer saber quais são as operações, quais entidades, quais são as instituições financeiras que podem operar com câmbio? Com certeza. Vem comigo, exercício. BASA, CESP 2010, cargo de escriturário. Podem operar em câmbio nas posições compradas e vendidas. Professor, posição compradas e vendidas. A gente vai explicar com detalhes. Comprada, as compras são maiores do que as vendas. Vendidas, as vendas são maiores do que as compras, ok. Bancos múltiplos, claro que pode, né? Ó, bancos múltiplos, bancos de investimentos, bancos comerciais, sociedade, esses caras aqui, ó, e caixas econômicas podem fazer qualquer coisa de operação de câmbio. Aí vem sociedade de crédito, financiamento e investimento, corretoras de títulos e valores imobiliários, distribuidoras de títulos de valores imobiliários e corretoras de câmbio também pode operar com câmbio, mas com restrições. Mas todas essas entidades, elas podem ter posições compradas e posições vendidas, né? Ou seja, o gabarito está super correto, né? Tem mais, professor? Tem, né? A gente vai falar de posição comprada, posição vendida. Também podem operar no mercado de câmbio empresas de correios e telégrafos, correios, né? Autorizado pelo Bacen a realizar operações com vale postais internacionais e emissivos e receptivos para liquidação pronta até 2 dias, né? Não sujeitos a vinculados e registro no Banco Central do Brasil, com até o equivalente a R$50 mil por operação, né? Então, vales postais internacionais é uma operação de câmbio, uma operação com moeda estrangeira. Ela é realizada com exclusividade pelos Correios e o valor máximo é de até R$50 mil, né? Vamos lá. Posição de câmbio, vem comigo aqui. Posição de câmbio, vem comigo aqui. É o saldo das operações de câmbio, comprada e vendida de moeda estrangeira, de títulos e documentos que as representem e ouro instrumento cambial, prontas ou para liquidação futura, realizadas pelas instituições autorizadas pelo Bacen a operar no mercado de câmbio. Vamos lá. Isso que eu vou falar para vocês aqui, que eu vou explicar, é um dos principais assuntos que podem ser cobrados na sua prova. Posição comprada e posição vendida. Tem que saber? Tem que saber. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui uma corretora, né, de câmbio. Uma corretora de câmbio aqui. Bacana. Então, você tem aqui, né, ela compra dólar, claro, né, e ela vende dólar. Um exemplo, né. Aí você tem aqui, ó, um dia. Nesse dia, todas as operações de compra, tá, todas as relações de compra dessa corretora somou exatos $100 mil, né? E todas as operações de venda de dólar foi o quê, ó, $90 mil, tá? No segundo dia, né, o que aconteceu? Né? As operações de compra foram melhor, compraram $100 mil, né? E as vendas, professor? Melhor ainda, ó, $120 mil. Ou seja, no primeiro dia, a posição foi comprada ou foi vendida? No primeiro dia, o examinador vai querer saber isso de você? Claro, lógico. A posição foi comprada. Tá? Foi maior do que as vendas. E no segundo dia, prof, a operação foi chamada vendida. Prof, só isso? Só? Cara, eu não vou errar. Não vai. Não vai. Quando a gente faz um esqueminha desse aqui, cara, o aluno fixa mais. Não vai errar, tenho certeza disso. Está aí, ó. Não vai errar, né? Com certeza. Não vai errar, né? Lê de novo. É o saldo das operações de câmbio, compra e venda de moeda estrangeira, de títulos e documentos que as representem e de ouro instrumento, prontas, esse prontas é até 2 dias, ou para liquidação futura, mais de 2 dias, realizadas pelas instituições autorizadas pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio. Resumindo, posição de câmbio, nós temos a posição comprada,
que as compras são maiores do que as vendas. Nós temos a posição vendida, que as vendas das moedas estrangeiras é maior do que as compras. Temos aqui operação pronta, atenção, é a operação a ser liquidada em até 2 dias úteis da data da contratação. Então, é uma operação pronta, até 2 dias úteis, né? E nós temos a posição para liquidação futura. São todos termos necessários que você deve saber. É a operação a ser liquidada em prazo maior de 2 dias, né? Maior de 2 dias, né? Vamos lá. E agora, prof, só um reforço pedagógico sobre posição comprada e posição vendida, né? A posição de câmbio comprada é o saldo em moeda estrangeira registrado em nome de uma instituição autorizada que tenha efetuado compras prontas ou para liquidação futura de moeda estrangeira, de títulos e documentos que as representem e de ouro instrumento cambial em valores superiores às vendas. Posição vendida é tudo isso, mas ao contrário. Ó. As vendas são superiores do que as compras. E aí, prof, vamos fazer exercício. Isso cai? Não cai, despenca. Isso que é o mais cobrado em concurso, né? Banestes Makiyama, 2015, cargo de escriturário. Baseando-se em seus conhecimentos acerca de definições sobre o mercado de câmbio, assinale a alternativa correta. Letra A. Também é denominado mercado paralelo. Errado, não vou nem ler. Por quê? Porque o mercado paralelo não é autorizado no país. Então está falso já, né? Nós não temos o mercado paralelo. Operação de câmbio, compra ou venda, pronta. Ó, compra, operação de câmbio pronta, né? Pronta é o quê? É até 2 dias úteis. Vamos ver. É a operação a ser liquidada em até 30 dias úteis. Né? Em 30 dias úteis pode até ser, mas ela não vai ser pronta, ela vai ser de liquidação futura. Então, B, falsa. Né? Vem comigo. C, quaisquer pagamentos ou recebimentos em moeda estrangeira podem ser realizados no mercado de câmbio. Inclusive, as transferências para fins de constituição de disponibilidade no exterior, e o seu retorno no país e as aplicações no mercado financeiro. O que está colocando aqui? Professor, mercado de câmbio, né? Pode ocorrer transferências para fins de instituição de disponibilidade no exterior, ou seja, você tem uma conta corrente aqui ou não tem conta corrente, você quer fazer uma remessa desse recurso com um parente seu nos Estados Unidos? Pode, claro. Ainda mais fácil se tiver um banco lá, né? Se tiver um banco lá, ele faz a transferência normalmente, né? Só que demora uns diazinhos para cair. O que mais, professor? De lá para cá, retorno também pode se ocorrer. Professor, posso fazer aplicações no mercado financeiro em dólar? Sim, nós temos vários multimercados aí, cara, disponíveis aí, que são os melhores papéis em dólar do mundo aí. Todos os grandes conglomerados têm os multimercados, né? De estrangeiro. Então, que seja, encontramos aqui o gabarito, letra C, verdadeiro, ok. Letra D e letra E, vem comigo. Posição de câmbio vendida. Vendida é o quê? Vendas maior do que as compras, né? Posição de compra, comprada. Compradas, compras maior do que as vendas. Vem comigo. A posição de câmbio vendida é o saldo em moeda estrangeira registrado em nome de uma instituição autorizada que tenha efetuado compras prontas ou para liquidação futura de moeda estrangeira, de títulos e documentos e que as representam ouro instrumento cambial em valores superiores às vendas. Errou! Não é as vendas, é as compras, né? Então, falso. E, mesma coisa, comprada tal, superior às compras. Está errado, porque o quê? Superior às vendas, né? Professor, eu não... Olha, obrigado, prof. Estou entendendo a matéria. Rapaz, esse aqui é o meu trabalho. Este é o meu objetivo, né? Tentar explicar de melhor maneira possível, né? Ah, eu pensar conhecimentos bancários é facinho, nada, cara, tem bastante coisa aí. Gabarito, letra C. Vem comigo. Quero falar do custo efetivo total, né? Como assim, professor? Custo efetivo total, né? Quando você faz uma operação de compra, você olha lá, pô, professor,
A cotação é 3,20, 3,30, 3,20. Mas no final eu fiz minhas contas de padeiro, estou pagando 13,40, 13,50 exatamente. Existem vários agregadozinhos autorizados pelo Banco Central. Tá? Então, valor efetivo total é aquilo que você paga, não é somente a taxa de câmbio vigente. Vamos lá. O valor total de uma compra ou venda em moedas estrangeiras deve-se levar em consideração. Primeiro, a taxa de câmbio para a formação do valor. Imposto incidente, cara, o imposto aqui é o IOF aqui incide, né? Eventual cobrança de comissões, todas as corretoras de câmbios que eu conheço cobram, né? Então, criado o valor efetivo total, VET, tá? Traz em seu valor todos os custos já considerados. A instituição é obrigada a informar o VET, inclusive fazendo constar no contrato de câmbio ou recibo. Bacana? Fechou? Vem comigo. Banestes Maquiama 2015, cargo de escriturário. Saldo em moeda estrangeira registrado em nome de uma instituição autorizada que tenha efetuado vendas prontas ou para liquidação futura. Vendas prontas até 2 dias, liquidação futura mais de 2 dias. De moeda estrangeira, então ele fez o quê? Venda, né? Venda. Ok, moeda estrangeira de títulos, documentos, total, documento cambial em valores superiores às compras. O nome desse sujeito é posição vendida. Professor, lei bandida, não tem nada a ver com bandida, aqui é posição vendida. E aí, professor, cara, qual que é o gabarito? Gabarito letra C, posição de câmbio vendida, né? Olha aí que coisa interessante, né? Puxa, professor, bacana. Gabarito letra C. Outro assunto também vinculado ao mercado de câmbio, eu tenho que falar para você, reservas cambiais. Quem que é o cara no Brasil que controla o mercado de câmbio? Gente, quem controla, quem supervisiona, quem regulamenta, quem quer saber de tudo com moeda estrangeira, quem que é? É o Banco Central. O Banco Central, cara, é o cara que vai fazer o seguinte, ele está lá. Então está aqui o Banco Central, ok? Aqui para cá, a minha esquerda é o mundo, e daqui para cá é o Brasil. O que acontece? Tem uma coisa chamada balanço comercial, né? Balança comercial. Ou seja, o Brasil produz produtos, tá? E vendem para fora. Produz em reais e vai vender em quê? Em dólar. Então vai sair produto para cá que é soja, commodities agrícolas para lá e entra para cá o que é dólar. O dólar vai ficar onde? Lá no Banco Central. Ok. Em contrapartida, as empresas que precisam de tecnologia, precisam de insumos, importam equipamentos, principalmente da China, né? Importa produtos, ó, entra produto. Então, entra produto e sai o quê? Dólar. Então, as reservas cambiais é o que o Brasil tem sobrando de dólar. Muito importante as reservas cambiais, né? Salvo engano, nossas reservas aí estão beirando aí, já chegou aí, já superou em torno de 500 bilhões de dólares em nossas reservas cambiais. Isso aí é o lastro que o Brasil tem, que pode aí superar algumas crises econômicas, garantia, né? Até para pagamentos internacionais, né? Então, reservas cambiais são os meios de pagamento que dispõem as autoridades monetárias, Banco Central, de um país ou um montante de moeda estrangeira, no caso o dólar, que dispõe o país. Originam-se em superávites nos balanços de pagamentos e destinam-se a cobrir eventuais déficits das contas internacionais. Então está lá, todo país tem que ter uma reserva cambial. Nós começamos essa reserva cambial, eu lembro como se fosse hoje com o Fernando Collor de Mello. Eu lembro como se fosse hoje, que quando eu liguei o aparelho, assisti lá o Jornal Nacional, não era o William Bonner, era um outro tiozinho lá, cara, Sidney Moreira. Ele falando, o Brasil chega no seu recorde das suas reservas internacionais. 10 bilhões de dólares, né? Por que a gente conseguiu fazer isso? Porque a gente houve uma abertura econômica muito grande, tá? Bacana? Tá aí, reserva internacional, está pago, está no bolso. Professor, o que mais que eu tenho que saber para uma prova? Você tem que saber o que é câmbio manual. Tá? Câmbio manual não é aquele câmbio do seu carro, não. Você tem que ficar primeira, segunda, pesa na embreagem, não. Não tem nada a ver com câmbio manual e câmbio o quê?
automático do carro. Câmbio manual é da mão, né? Ou seja, é onde há o dinheiro em espécie. Você abre sua carteira em reais e vai lá, compra dólar em dinheiro e vem dinheiro. Então, o que é quando envolve dinheiros em espécie, a troca física da moeda. Câmbio sacado. A troca ocorre na própria conta corrente, né? Então, você vai lá, na conta corrente vai ser o câmbio sacado, né? Outro assunto importante, arbitragem de câmbio, operações de arbitragem, né? A operação consiste em explorar a diferença da cotação de uma moeda que está sendo negociada em um mercado diferente, com preços também diferentes. Mais barata em um mercado e uma mais cara no outro, né? Tipo um swap, né? Então, isso é arbitragem de câmbio. Bacana? Manual sacado, entenderam? Vem comigo agora, vamos fazer exercício. Banco do Brasil, Sesgran Rio, 2012, cargo de escriturário. Tá? O mercado cambial é o segmento financeiro em que ocorrem operações de negociação com moedas internacionais. Ok. A operação que envolve compra e venda de moedas estrangeiras em espécie. Tá? Em espécie. Em espécie, nós estamos falando do quê? Do câmbio manual sacado quando tem conta corrente, exportação e importação na balança de transferência. Então, qual que é? Gabarito, letra A. Questão fácil, né? Gabarito, letra A. Basa, CESP 2010, cargo de escriturário. Se um turista trocar dólares por reais, ó, dólares por reais, está fazendo um câmbio, estará trocando moedas, ok? O que é denominado câmbio manual. Sim, ele troca lá, é manual, né? Em espécie, né? Gabarito correto essa questão aqui, né? Ok, ótimo, né? Tipos de taxa de câmbio, tá? Temos aqui tipos de taxa de câmbio, né? Então, nós temos taxa comercial, ok, taxa comercial. O que é a taxa comercial? A taxa comercial é o valor que você vai servir de referência para as operações internacionais, né? De importação e exportação. Uso em operações comerciais de importação e exportação. Nós temos a taxa comercial e nós temos a taxa flutuante, né? Essa taxa flutuante, um tempo atrás, eu acho que poucos aí vão lembrar disso, né? Nós tínhamos o quê? O dólar turismo, né? Aí eles tiraram esse nome do dólar turismo, acho que o dólar turismo ficava até mais justo, né? O dólar turismo, né? E chamou de câmbio oficial. Esse câmbio oficial é maior do que o comercial. Então, para as exportações e importações, a cotação é o quê? Ele é menor, né? Taxa flutuante, uso em operações financeiras não comerciais, né? Turismo, manutenção de residente, né? Na prática, há uma generalização do nome, passando ambas se chamar apenas câmbio oficial, não se falando mais em taxas flutuantes, né? Que é uma enganação. Se você vai comprar um dólar para o seu turismo, ele vai ser mais caro a taxa do que você fazer uma importação, uma exportação do recurso. Por isso que há essa diferença, né? Taxa interbancária é o uso em operações financeiras entre os bancos, taxa de repasse de cobertura, uso em operações com Bacen com os outros bancos e, finalmente, taxa de mercado paralelo. Essa taxa do mercado paralelo não é permitida, né? É o mercado não oficial do câmbio negro. Via doleiros, esse mercado existe justamente por não existir um mercado de câmbio inteiramente livre. Então, nós não temos aí um mercado de câmbio livre, nós temos um mercado altamente aí, regulado e controlado, né? Pronto. Professor, e aí? Último assunto, né? Política cambial. Controlar a relação de troca de moedas, real versus dólar, né? E aí, professor? Cara, aí esse assunto aqui, cara, é um assunto muito interessante, né? Um assunto que eu tenho aí, ó, experiência na pele, né? Início da década de 90, presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, tá? Nós tínhamos uma economia antes bastante fechada, não era aberta a economia, né? Naquela época, nós chegamos a conviver com uma inflação até de 1,5% ao dia, tá? Ao dia. Ao dia. 1,5% ao dia, cara, tá? Hoje, inflação 4, 6,
6% ao ano, né? Ok. E teve o plano, né, que ele fez, o plano Collor. Nesse plano Collor, ele pegou e fez um parâmetro, tipo R$1, R$1, $1, entendeu? 1 a 1, fez uma equiparação. Beleza, bacana, né, cara? Houve uma febre do consumo, aquela euforia toda. E teve um caso especificamente que me chamou muita atenção, né? Todo mundo sabe, eu sou cuiabano, mato-grossense, com muito orgulho, né, com muito prazer. Moro em Cuiabá, não quero mudar daqui por nada. Sou feliz aqui. Ia falar uma coisa, mas eu cortei minha própria cabeça, né? Mas, enfim, voltando ao nosso exemplo. E aqui no Mato Grosso, cara, tinha um movimento na época de plantar arroz. Então o povo lá, cara, chegou, começou a separar suas lavouras, começou a plantar arroz. E, cara, reduziu o custo, cara. Era ele, só ele lá, cara. Ele, a esposa, não pagava funcionário, nada, trabalha de sol a sol. Aqui o sol é bom, não tem desastres naturais, o clima ajuda, tudo ajuda. E ele produzia tal do arroz. E o preço dele, cara, era mais caro do que um arroz lá do Oriente Médio, lá da África, não sei da onde. Então, ou seja, o arroz longe, distante, chegava aqui mais barato do que o quê? Do que o preço dele. Eu não entendi, eu falei, não, essa conta não bate, está errada, cara. Aqui o cara é dele, não paga aluguel, não paga nada, tem subsídio, tem tudo, não pode. Aí o seguinte, aí eu fui aprofundar, isso faz 30 anos aí, né? Quase 30 anos, né? E aí a gente foi entendendo o negócio. Então vem comigo para você entender essa política cambial, tá? Então você tem aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, uma saca de soja, 60 quilos. Tá? Vou colocar soja aqui, porque hoje é o nosso portfólio principal aí nas commodities agrícolas, né? Esse cara aqui está com uma cotação em dólar de $10. Cotação internacional. E aí, prof? Puxar um fiozinho aqui e colocar Brasil. Tá? Colocar Brasil. Então, o Brasil, no exemplo que eu passei para vocês, a cotação da moeda estrangeira do câmbio era 1 a 1. Né? Ou seja, o dólar aqui, ó, né, custa quanto? R$10. Tá aí, né? Tem que entender isso, cara. Importação, exportação, valorização. Ok. 1 a 1, eu pergunto, a moeda nossa, real, Brasil, ela está valorizada ou desvalorizada? Nessa cotação aqui, a moeda está o quê? Ó? Valorizada. Valorizada. Outro exemplo aqui. Cada $1 agora custa R$3. Ou seja, a saca de dólar, que é a saca de soja, que é 30 aqui, ó, $10 aqui, ela vai custar quanto? R$30. Tá aí. Ou seja, tá? Ou seja, vem comigo aqui, ó. Ou seja, isso aqui é cotação internacional, ó, referência, né? Ou seja, aqui a moeda está desvalorizada. E aí, prof, vamos continuar nosso exemplo. Tá? Então, 10, aqui, pô, legal, seria, né, cara, o ideal que todas as moedas fossem 1 a 1, né, porque não ia ter especulação, não ia ter essa variação, mas tem variações, né, muitas variáveis aí que vão compor essa taxa cambial, essa política cambial dos países, né. Aí o que acontece, cara, né, o mesmo agricultor lá, cara, 10, então ele vai produzir, cara, 1.000 sacas de sojas, ele vai ganhar o quê? R$10.000.
Ou, no outro caso, ele produz 1.000 sacas de soja. Ele vai ganhar o quê? 30 mil reais. Pô, 10 mil reais versus 30 mil reais. Ou seja, no caso de cima, cara, ele está o quê? Ele não está incentivando o quê? As exportações. Tá? Então aqui ele vai o quê? Ó, exportações. Está aí, exportações. Né? Por quê? Ele vai ganhar mais dinheiro com isso. Né? Como assim, professor? Vem comigo aqui, quero explicar para vocês. Olha só, vamos supor o seguinte, o mercado está 10. Pô, cara, o câmbio está valorizado. Né? O custo da produção dele é R$7. Ele está ganhando 3. O custo aqui vai subir um pouquinho, produto importado, não sei, vai para R$8. Ele ganha 28. O que esse cara faz? Ele quer entrar chegando aqui no mercado aqui para arrebentar. Ele vem aqui e faz o seguinte, tá? Ele faz o seguinte. Ele vai baixar o preço dele para ficar competitivo, para vender tudo, para ele ter um produto para vender. Olha aqui, ó, a R$24. Ou seja, ele pode vender o quê? A $8. Tá? Claro que essa postura dele vai fazer o quê? O preço baixar. O preço baixar. Ele vai fazer o preço baixar, né? Os meios vai ganhar mais dinheiro. Então está aqui. Então então o dólar valorizado, ele vai incentivar o quê? As exportações. E o dólar e a moeda valorizada, professor, vai incentivar o quê? As importações. Tá? Por que as importações? Vão custar menos reais para comprar dólar, é 1 a 1, né? E o outro lá é o contrário. Então está aqui, cara, é isso. Então o problema era cambial. A moeda estava muito valorizada, né? Muito valorizada, né? E aí, professor? Aí você pega esse cara aqui, ó, Estados Unidos, né? O preço da saca, né? Ó, continua $10 para eles, né? Tá lá. $10, né? Ou seja, aqui, ó, $8 mais barato. Isso que estava acontecendo, né? Aí você tem outro cara aqui, ó, que vai comprar soja, a China. A China vai comprar de quem? Ó, do Brasil ou dos Estados Unidos aqui, no caso, no câmbio desvalorizado. Vai comprar do Brasil. Aí o produto está competitivo, ó. Pronto, é isso aí que funciona, cara, né? Isso aí que funciona. Então, ou seja, o dólar é um grande instrumento de política aí das exportações brasileiras. O que você deve levar para a prova, por favor, vem comigo, gente, vem comigo. Moeda brasileira valorizada, poucos reais para comprar dólar. Moeda brasileira desvalorizada, mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar. Moeda brasileira valorizada. Valorizada, moeda forte, você pode comprar os produtos estrangeiros com menor custo, né? Menos reais para comprar dólar, você incentiva as importações. Dólar, moeda desvalorizada, você vai incentivar o quê? As exportações. É claro que nós temos a política econômica com vários outros variáveis aí que não cabe agora a gente estar explicando. Nós temos que ter o quê? Um certo equilíbrio das coisas, né? Da quantidade de dinheiro que entra e sai no Brasil. Tá? Bacana entender esse cara aqui. Isso aqui é política cambial, né? Ah, professor, fala um pouquinho desse negócio aqui. Eu vou falar para vocês, né, cara? Depois aí de tantas aulas juntos, né? A gente aqui todo dia, tenho certeza que aluno meu do professor assiste todas as aulas, cara. Todas as aulas, né? Antes de entrar na internet, eu dava aula presencial, cara, e os caras gostavam de colocar a minha aula no sábado à tarde, sábado de manhã, cara. Para quê? Porque enchia. Né? Eles sabiam que o aluno ia assistir minha aula, eles gostam, né? Então, eu já tenho essa intimidade com vocês, eu vou falar para vocês aí, né? A primeira vez que eu pisei em solo americano foi em 2011. Papo sério, que foi verdade, 2011, né? 2011, né? Já tinha lá concurso, graças a Deus, né? Estava começando. Né? Foi eu, minha esposa, meu enteado e um casal de amigos. Vamos para Nova York, cara. Cara, você não acredita, cara. Eu peguei o dólar 1,55.
1,55 eu peguei o dólar. Cara do céu, a gente chegava lá, a gente pegava assim, cara, camisetas, aí vamos pôr dessas marca Tommy, né, tal, né? Eu vou colocar uma referência, que eu não lembro muitos detalhes de preço, né? Vamos supor, a camiseta aqui no Brasil custava aí em torno de preços atuais aí, vamos colocar aí, R$ 150, né? Lá custava 20, 30 dólares, um a um. Um e meio. Então você põe 30 dólares, dá R$ 45, põe umas querelinhas, dá 50, lá eu pagava 50, ó, em moedas, né, só R$ 50. Ó, se eu estou incentivando o que? A compra, entendeu? Estou comprando, importando, né? Então eu tive essa oportunidade, cara, pegar 1,55 foi uma loucura, cara. Cara, é uma loucura. Passei, rapaz, nunca mais eu passei por aquilo ali, cara. Foi um negócio maravilhoso na minha vida, cara. 1,55, né? Rapaz, foi bom, né? Tanto é que foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida, essa, né? Brincadeiras à parte, vem comigo, eu dou um político campeão, entendeu? Então é o seguinte, tem que ter um equilíbrio, tá? Entre o preço, a cotação do dólar. Aqui eu falei de valorização, de desvalorização, de importação e exportação, ok? Isso tudo é muito importante, tem que ter um controle, né? Então o real não pode ser muito maior ao dólar, porque você vai gerar recessão, porque o país passa a comprar muita coisa do exterior. Quando compra coisa do exterior, vai dólar para lá. Você desequilibra o quê? A nossa o quê? Economia, balanço de pagamentos, né? Contas internacionais. O Brasil vai ter que financiar esse déficit internacional, aí o Banco Central do Brasil, tá? Vamos lá, último exercício da aula, dessa magnífica aula, vem comigo aqui. Banco do Brasil, 6 Gran Rio, 2015, cargo de escriturário. Uma desvalorização cambial da moeda brasileira, real, frente à moeda norte-americana, dólar, implica em, vem comigo aqui, né? Então é o seguinte, o que está falando? Uma desvalorização. Então nós temos aqui 1 a 1, está valorizada. Ele quer uma desvalorização, não é isso? 1, 3. Implica em quê? Diminuição do número de reais necessários para comprar um dólar? Não, aumento. Olha aqui. Tem R$3 para comprar um dólar. Diminuição do estoque de dólares do Banco Central do Brasil? Diminuição do estoque de dólares, cara? Diretamente será, cara, né? Põe uma interrogação aqui. Se o nosso estoque de dólares é de 500 bilhões, né? Continua sendo 500 bilhões, só se caso ele queira intervir, né? Mas o quê? Coloquei para interrogação aqui, né? C. Diminuição do preço em reais de um produto importado, gente. Não, houve um aumento, ó, tá? Custa 10 dólares aqui, eu pagava R$10, eu comprava. Agora eu preciso de quê? De R$30, né? Caso uma viagem que eu fiz aí. Estímulo às exportações brasileiras para o Estado, exatamente. Agora, cada dólar que eu arrecado, eu ganho 3. Antes eu ganhava 1 só. Letra D de dado. Aumento das cotações para as ações das empresas importadoras na Bolsa de Valores, não tem nada a ver com isso, né? A valorização dela na Bolsa de Valores depende muito da sua credibilidade, dos seus dividendos e assim por diante. Logo, gabarito super correto, letra D de dado, né? Pronto, finalizamos. Aula paga aí, no bolso aí, né? Mais uma aula, mercado de câmbio, uma aula importante, vem comigo aqui. A teimosia transforma as grandes barreiras em pequenos obstáculos e constrói os grandes vencedores, né? Então, aí constrói os grandes vencedores, né? Então é isso mesmo, gente. A teimosia transforma em grandes barreiras em pequenos obstáculos. O cara é teimoso, o cara vai superando, né? E transforma o cara o quê? Em grandes vencedores. Então você tem que ser teimoso nos seus objetivos, cara, né? Você não pode ser prepotente, você não pode ser aquele cara tapado, que não ouve, né, cara? Mas tem que ser um cara, principalmente os seus ideais, né? O seu norte, aquilo que você deseja na sua vida. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique lá.